E aí galera, canal Pila 17, o mundo é uma bola e aqui a gente joga juntos. Vamos para mais um vídeo, falar das equipes brasileiras na Libertadores, dando ênfase para o jogão de hoje, hein? São Paulo e Libertad, lá no Paraguai. Pedreira pro tricolor, hein? Queria fazer um destaque antes, pessoal, vamos falar, não tem como não falar, né? Desse Corinthians em busca de um técnico. Tá complicado, hein? Já tava virando uma novela. Tava virando por quê? Até que, enfim, vai dar certo agora, hein? Agora vai fechar, hein? Dorival deve ser mesmo o técnico do Corinthians, ao que tudo indique, tudo certo, tudo apalavrado entre ambas as partes. E faltam apenas detalhes para assinar, pois o Dorival ainda é integrado. Deve ter agora, horário agora, 7 e pouco, já deve ter acertado tudo entre ele e a CBF, né? Que o Dorival ainda era vinculado à CBF, porque era técnico da seleção brasileira. Acertando lá entre CBF e Dorival, o Dorival fica livre para assinar com o Corinthians, ao que tudo indica, é amanhã. Fabinho Soldado, que viajou ontem lá para Santa Catarina, né, acertou pessoalmente todos os detalhes do contrato, que em teoria é um contrato a longo prazo, né, no mínimo aí de 2 anos, é o que sempre fazem os clubes, né, quase nunca chegam até o final do contrato, mas enfim, o contrato seria para 2 anos. E o técnico é esperado amanhã, né? Lá no centro de treinamento, para poder estar assinando um contrato. E ele é esperado com a sua equipe, seu corpo técnico, né? Com o preparador físico, o auxiliar Lucas Silvestre, que é o seu filho, o analista de desempenho, o fisioterapeuta, enfim. Ele, todo o seu corpo técnico é esperado amanhã para assinar. E para amanhã não vai estar disponível, né? Para o Corinthians joga amanhã na Sul-Americana contra o Racing do Uruguai e amanhã ele não está disponível. Bem provável que final de semana no Campeonato Brasileiro já esteja à beira de campo comandando o Timão. Boa sorte ao Dorival. Que dê tudo certo lá para ele. O assunto hoje é Libertadores. São Paulo enfrenta o Libertad do Paraguai lá no Paraguai, hoje às 9h30. Jogão de bola que será transmitido para Globo, pela Globo e ESPN para o Brasil inteiro aí, né? Exceto Nordeste e Rio, que vai assistir o Fluminense, o Botafogo pela Libertadores. O Fluminense está jogando agora pela Sul-Americana. Jogou às 9h30. O Libertad hoje é o líder com 6 pontos em 2 jogos, né? São Paulo também tem 2 jogos, porém tem 4 pontos. Ganhou um jogo fora e empatou em casa, um empate com gosto de derrota, né? Pois vinha ganhando, para quem se lembra aí, ganhando de 2-0 em casa e cedeu empate no segundo tempo para o Alianza Lima. Quase que perde ainda em casa. Pelo lado bom, São Paulo conseguindo a vitória assume a liderança isolada, né? Que hoje é do Libertad. Porém, se perder, fica complicado, hein? Porque daí o Libertad vai a 9 pontos, São Paulo fica com 4 e o Alianza Lima venceu em casa ontem, venceu o Tajeres, também tem 4 pontos. Aí fica tudo embolado ali a segunda colocação. E o Tajeres, como eu disse, 3 jogos, 3 sacoladas aí, 3 derrotas. O Libertad vem de derrota pelo Campeonato Paraguaio, né? Perdeu em casa para o Guarani por 3-1 no final de semana. E em contrapartida, o São Paulo vem de vitória, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ganhou do Santos em casa 2-1. Gols do Ferreirinha e André Silva, né? No jogo final de semana. As equipes estão no grupo D, ao lado de Alianza Lima, que tem 4 pontos, igual São Paulo. E o Tajeres, 3 jogos, 3 revés. Ainda não sabe o que é vitória. São Paulo deve manter a mesma base, né? Praticamente o mesmo time, só vai ter uma modificação, de acordo com os sites aí, né? O Alan Franco, que foi poupado no final de semana, deve voltar para a zaga hoje. Com isso, deve vir com Rafael no gol, Cedric Soares na lateral direita, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio e Alisson, Lucas Ferreira na ponta direita, Alves, Matheus Alves, como você preferir, menino que está desempenhando um bom futebol aí. Tomara que não sinta a Libertadores, né? O meio armador e Ferreirinha, o atacante aí que tem 5 gols em 4 jogos aí na ponta esquerda, aberto na ponta esquerda, nossa promessa de gol. Assim como o André Silva também, que vem fazendo os gols, é o artilheiro de São Paulo na temporada aí, no comando de ataque. O time do São Paulo está se incorporando aos poucos, né? Mesmo que tendo muitas baixas ainda, seus principais jogadores tudo lesionado, além do Lucas Moura, Oscar, Caleri, Pablo Maia e Luiz Gustavo, o zagueiro Arboleda também é desfalque. Sentiu a coxa aí nos 2 jogos atrás aí, não jogou final de semana e hoje também é desfalque. E uma boa notícia aí, né? Uma boa
um velho e novo reforço para São Paulo é o Luan, né? O volante ali de 25 anos, apenas 25 anos, menino que rodou aí, que teve lesões, enfim, foi reintegrado ao elenco, pode ser reforço aí para o Zubeldia, vai treinar junto do elenco, ele que estava treinando em separado, depois que veio do Vitória, teve esse problema pessoal aí, foi emprestado para o Vitória, enfim, aí voltou, não estava sendo aproveitado pelo Zubeldia, treinava em separado, agora vai treinar com os companheiros e pode reforçar a equipe aí, pode ser opção, vai ser opção para o Zubeldia, já que Pablo Maia e Luiz Gustavo é da mesma posição dele ali. Ao invés de São Paulo tá gastando dinheiro que queria injetar um caminhão de dinheiro aí no Thiago Mendes, na novela Thiago Mendes, ele vai ser reintegrado ao elenco e pode ter oportunidades aí. Força para o menino Luan aí, que é cria da base, né? Menino de ouro aí da base de Cotia. Libertadores começou ontem, né, a terceira rodada começou ontem. 2 times brasileiros jogaram ontem. O Flamengo teve um empate lá no Peru em 0-0 com a LDU. Pode-se dizer que foi um bom empate, porque ganhou um ponto fora de casa, é difícil jogar lá na altitude. Porém, o time hoje está na terceira colocação. Não se classificaria se terminasse hoje a primeira fase, hein? E ainda mais o Central Córdoba, que é o segundo, ainda joga pela rodada. Enfim, Flamengo aí deixando a desejar na Libertadores. O Inter, outro brasileiro que jogou ontem, quase passou um vexame, né? De início ali no primeiro tempo passou um vexame, levou 3-1 do Nacional, do Paraguai, Nacional do Uruguai. Quase que passa um vexame histórico aí. Porém, no segundo tempo o time foi para cima, atacou, né? Se doou ali, se entregou e conseguiu o empate. Apenas o empate, né? Segue líder com 5 pontos, o Internacional, porém, se o Bahia ou o Atlético Nacional, as equipes se enfrentam amanhã, um dos dois vencer, se tiver um vencedor nesse jogo, o Inter cai para a segunda colocação, já que o grupo está bem embolado, esse grupo deles aí. Outros 2 brasileiros jogam hoje, o Botafogo joga lá na Argentina contra o Estudiantes de La Plata, no mesmo horário do jogo de São Paulo. Um brasileiro que joga, e o Fortaleza, às 11 horas da noite, vai medir forças lá na Colômbia contra o Bucaramanga, Atlético Bucaramanga, né? Que é o líder do grupo hoje. E o Lion ainda não pontuou, hein? Tá devendo bastante aí. Para fechar a rodada 3, amanhã temos mais 2 brasileiros em campo. Um deles é o Palmeiras, que joga às 7 horas contra o Bolívar, fora de casa. E o outro brasileiro que joga amanhã é o Bahia, que eu disse aqui, joga com o Atlético Nacional, fora de casa. Bahia joga em casa amanhã. Mas enfim, Palmeiras e Bahia, duas equipes que jogam amanhã, fechando os brasileiros na Copa Libertadores. Tem hoje, São Paulo e Libertad tem tudo para ser um jogão de bola, né? São Paulo é o time que, como diz, é o time que gosta das Copas, né? Principalmente da Libertadores. Tem bastante. São Paulo sempre que joga Libertadores, São Paulo tende a ser um time diferente, né? Porque Copas é diferente. O São Paulo tem tudo para se dar bem aí. Não é fácil, né? Porque nenhum jogo é fácil se tratando de Libertadores. Vista aí o Flamengo na rodada passada, o Fortaleza perdeu em casa 3-0 pro Racing há jogos atrás aí. Mas enfim, tem tudo para ser um bom jogo de bola, certo? Por hoje, isso é tudo. Fico por aqui. De novo, pedindo a sua inscrição, você que não é inscrito, curta, comentem, compartilhem. Eu digo vocês comentar para a gente fazer isso aqui junto, né? Sugestões e dicas de vídeo serão sempre bem-vindas, porque aqui a gente joga junto. E é isso. O canal Pila 17 agradece você ficar até o final do vídeo. Curta aí, não esqueça daquele joinha, compartilhe. E vem comigo, canal Pila 17. O mundo é uma bola e aqui a gente sempre joga juntos. Valeu!